é o Casadões Cast, o podcast feito por homens casados e para homens casados. Isso mesmo, se você quer saber o ponto de vista dos homens sobre a vida de casado, este podcast é para você. Acompanhe também nossas redes sociais para ficar por dentro dos temas discutidos e de muito conteúdo extra. Confira! Então vamos lá. Isso aí, pessoal. Estamos começando a terceira temporada aí do Casadões Cast, o podcast feito por homens casados e para homens casados. Começando assim a terceira temporada, já fazendo um comentário acerca da segunda, né? Porque a gente teve uma surpresa boa, assim, né? Do vídeo. Então, tem um vídeo nosso aí que tá estourado lá, né? Vocês viram? Opa! Tá no YouTube. Lá no YouTube tá estourado, né? O nosso vídeo que a gente falou sobre sexo. Aí a gente tinha que escolher o episódio para começar a terceira temporada, já começar com o pé direito. Aí não podia ser diferente, né? Porque eu tô pensando assim, os grandes magos aí do marketing digital, eles falam o seguinte: você quer bombar na internet, você fala sobre dois temas, que é sexo ou dinheiro, entendeu? A gente já falou sobre sexo naquele, bombou. Adivinha do que a gente vai falar hoje? Finanças. Engraçado, né? Que é a sequência de 2 episódios a gente falando de coisa que a gente não tem. Exatamente. Que é o controle das finanças. Exatamente. Bom, eu não posso falar por vocês, eu tenho. Vocês estão contra. Aí você fala, eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Tô chamando o pessoal aqui, tô dando uma ajuda sua. Pagar uns boletos. Então, só para quem não nos conhece, né, eu vou me apresentar. Eu sou o Eli Wilson. Ricardo Macedo. Eu sou o Williams Romano. Brás. Tem que ter o Brás. Eu sou o Gustavo Mochiuti. Muito prazer, Renato Quintela, o cara cheio da grana. Hoje a gente vai falar sobre finanças no casamento. Esse é o tema. É um tema muito... não é polêmico, né? Mas é um tema, eu considero um tema importante, assim, né? No universo do casamento, porque já trazendo um dado aí pra gente iniciar a discussão, segundo o censo do IBGE, da pesquisa do IBGE de 2020, 57% dos casamentos acabaram por questões financeiras. É muita coisa, cara. Mais da metade dos casamentos terminar em divórcio por questão financeira é um problema, hein? E aqui tá agora na pandemia, ele... esse censo, isso foi o censo 2020. E aí teve uma outra, né? Que durante a pandemia aumentou 260% o número de divórcios por questões de problema financeiro também, cara. Eu posso fazer uma pergunta provocativa? Opa. Será que uma parte desses casamentos que terminaram por questão financeira, eles também começaram por questão financeira? Isso acabou o podcast. Acabou o podcast. Então, foi a melhor pergunta. Eu ia ler aqui, eu tô com uma reportagem aqui que é justamente para a cereja do bolo que o Williams colocou, cara. Que é justamente um depoimento de uma pessoa. Lógico, a gente não pode generalizar, né? Mas é interessante trazer aqui essa visão, que é de uma mulher, inclusive, que também é divorciada. Tá aqui, ó, transcrição do que ela disse aqui, ó. Eu tô lendo com um artigo aqui, vou ler aqui rapidinho. O nome dela, eu não vou falar o nome dela, né? Fulana aí, vamos chamar de, sei lá, Joselina, pronto. Ela tinha 25 anos e tal, se divorciou também, se divorciou por motivos financeiros. E aí ela alegou, né? A imaturidade dos homens mais jovens é um fator que complica qualquer relacionamento. E quando isso se junta à falta de grana é pior. Então eu não quero mais isso pra minha vida. Eu conheci, ela procurou naquelas plataformas, né, de relacionamento, né, que eu não vou falar aqui. Não vou falar Tinder aqui, né? Vou falar que é o Tinder. Não vou falar que é o Tinder. Então, eu conheci na plataforma. Na verdade, eu não sei se é o Tinder. Existem outras plataformas. Pode ser o ICQ. Tem outras aqui. Mas ela casou, então, né? Eu terminei aqui. Eu conheci na plataforma aqui. Já estou há 2 meses com meu namorado, que é um homem bem sucedido e maduro e que me trata como uma princesa. E eu estou muito feliz. Isso então, tem. Isso aí serve para elucidar aí o que o Williams colocou, né?
Mas tá parecendo seriado Netflix. É verdade, puta roteiro feito. Pois é, velho. Assim, eu acredito que muito que a pessoa ela procura, né, na luta uma certa estabilidade, né? Assim, não é, eu acho que nem é maldade falar, eu quero, não, você quer uma tranquilidade também, você quer estar com alguém que te deixa mais tranquilo, né? Acho que a hora que o cara ou a mina pega o parceiro ali com uma grana ali, então deve dar uma tranquilizada na pessoa, tá ligado? Não na minha esposa, que cagou. Mas eu acredito que outras pessoas devem ter isso, né? Sei lá. Não, é o que eu falei, não dá pra generalizar, né? Mas Não, sem generalizar. Senão não tinha casado. Mas o que o Williams colocou é interessante, sim, né? Porque. Mas eu acho que isso também passa pela falta de conhecimento entre o casal, né? Dos objetivos, das características, né? Aquela coisa toda. O Ricardo, por exemplo, já contou umas histórias aqui de perrengue. Acho que todo mundo. Acho que isso que vai ser legal hoje, né? Que, inclusive, eu ia falar da dinâmica, né? Eu tô trazendo esses dados aqui só pra gente começar a conversa. Mas seria interessante, depois das opiniões de cada um aí, a gente trazer umas histórias aí, né? De cada um aí. Que eu acho que todo perrengue todo mundo já passou de alguma forma, né? Eu acho que em algum momento. Passou. Ou o verbo usado errado. Passou. Se não passou, vai passar, entendeu? Se não está passando, né? Mas só concluindo uma coisa que você falou no começo da moça, ela falou sobre o famoso quinta série. Verdade. Gastou o dinheiro dela com Cavaleiro Zodíaco. Eu vi a reportagem. Comprou tudo em brinquedo no Mercado Livre. Quinta série? Não, porque ela falou do homem imaturo, é o famoso homem quinta série, né? Eu conheço mais como homem sessão da tarde. Você tava falando dos perrengues, né? Que foi, quem não passou vai passar. Então, eu acho que todo mundo tem alguma história aí de perrengue. Só que, só pra colocar mais um elemento aí na discussão, eu acho o seguinte: se a pessoa não tem como é que fala? Um arcabouço, não é um preparo, mas se ela não tá blindada para passar por algumas crises, entendeu? O casamento realmente tende ao fracasso. Não sei o que vocês acham. Eu concordo, porque o problema financeiro é uma das crises que o casal pode passar. Pode ter várias, né? Então, é o que você falou mesmo. Se ele tiver mais ou menos alinhado, assim, para enfrentar algumas crises, né? E o problema de finança é uma delas, né? Mesmo ele ou ela não tendo, faltando ali a grana, né? Algum imprevisto que acontece, sei lá, teria que ter uma forma de contornar isso, porque outras crises, eles passaram por outras crises também, né? Que eles vão ter que aprender a contornar também. Aí vai, se o casal tá alinhado. Crise financeira, a gente não tem essa educação pessoal, né? É difícil você pegar alguém que tem, a gente toma esse cuidado, a gente começa a prestar atenção, mas quando vai ficando mais velho e tal, então talvez eu acho que as crises entram porque, além da gente não ter essa educação pessoal, ela é muito difícil de resolver, cara. Tipo, você dá uma merda de conta ali, você vai ficar uns 6, 7 meses. Então, se você não tiver uma estrutura legal com a sua esposa ou com a pessoa que você tiver tal, mano, é muito difícil dar a volta, cara. Eu acho que é por isso que acaba mesmo, velho. É muito difícil dar a volta, assim, porque a primeira, assim, falando do exemplo aqui de casa, né? A gente. Posso já começar dando exemplo aqui? Opa! Pode? Claro. Eu olhei pro lado pra falar com você. Faz o que você quiser, meu filho. Faz o que você quiser. Obrigado. Que medo, hein? Pô. A gente foi viajar. Eu e a minha esposa e a minha pequena. E aí foi uma amiga dela junto. E assim, a gente tinha a ideia do que ia gastar. A gente fez nosso planejamento. Só que a gente foi acompanhando a pessoa. A gente gastou 3 vezes mais, cara. E faz uns 4 meses que a gente foi. E estamos até agora colhendo os resultados, tá ligado? E assim, eu e a minha esposa somos muito bem controlados, assim, sabe? É um negócio que quando estoura é muito difícil, assim, você agarrar. Então acho que é por isso que o casal acaba muito tempo, tá ligado? Assim, estruturando, assim. Eu acho que acaba sendo mais difícil ainda quando tem filho, né? Porque vocês têm uma menina,
acho que só não tem filho aqui, eu e Luana e o Ricardo e a Débora, né? Isso. Então, acho que com o filho, o negócio fica até mais puxado, eu imagino. É verdade. Aí passa a ser assim, né, finança do casal, mas é finança da família, né? Finança da família. Acabou o PlayStation 5. Nunca mais comprei o meu bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco. Não comprou mais Fica mais da série, viu? O Goku que eu tenho aqui, eu comprei quando eu era solteiro. Acabou, né? Tem muita coisa que a gente faz quando é solteiro e não faz quando é casado, mas depois a gente revê, né? Porque na verdade a gente anda pra frente. Pensa, eu já tive mais de 100 canecas de café em casa. Caramba, mano. Caramba, você coleciona? Você Eu bebia todo um dia? colecionava, mas é o tipo de coleção que dá pra fazer só na casa da mãe, né? Não dá pra fazer na casa de casado. Então. É verdade. Ah, isso é verdade, né? Sabe por quê? Porque esposa tem a mania de te perguntar o porquê das coisas. Ai, por que isso? Por que aquilo? Aí, dependendo da resposta, é por isso que acaba os casamentos daí. É porque a sua mãe não vai poder te descartar, né, velho? Porque ela também não gosta do Essa é uma boa bagulho, né? colocação. Ela também não gosta do negócio. Mas aí, cara... Não, eu tô curioso se vai virar caneca aí. É verdade. Não, aí o que acontece? Ó, já dicas de finança pro pessoal. Primeiro a gente faz a coleção de caneca na casa da mãe. Aí depois a gente começa a presentear e economizar com o dinheiro do presente. Aí a gente dá caneca de presente pra todo mundo. Entendeu? Tá vendo? Um dos segredos é esse, ó. Não é ganhar mais, é gastar menos, né? Gastar menos. Exatamente. Chega um momento que também não dá pra gastar menos, né? Porque Não dá. Eu falo por experiência própria, porque eu passei eu já contei isso 300 vezes, né, só pra reforçar, de você diminuir o padrão de vida, né? Eu passei por isso. Cara, eu vou falar, chega uma hora que não dá pra diminuir mais, não é que não dá, se precisar diminui, mas assim, pra você manter um mínimo de sanidade, até no fala de qualidade, né? No dia a dia, né? No dia a dia você precisa dar tá bom aqui, chega, tá bom aqui, entendeu? É lógico, se for uma crise mesmo, que, perdeu o emprego, não tem mais de onde tirar dinheiro, é outra coisa. Agora tô falando, no meu caso, por exemplo, que eu passei por essa diminuição do meu salário por uma escolha, foi por escolha pessoal, né? Nossa, cara, chegou uma hora que eu falei, mano, eu não tenho mais de onde cortar, cara, entendeu? Já cortei pizza, já cortei isso, já cortei aquilo, não tem mais de onde cortar. Aí chega um momento, assim, eu já li muito sobre isso, que inclusive que o Renato falou de dicas, eu acho que também vai chegar um ponto e a gente vai começar a caminhar pra mostrar também uma luz no fim do túnel, né? O que fazer pra não dar ruim, né? O que o casal pode fazer pra ter uma sanidade, né? Pra ter uma saúde financeira, né? E que já que esse é um problema que nitidamente afeta muita gente, pelo menos as pessoas já possam se preparar, né? Pra quem tá pensando em se casar e tal, pra pessoa não cometer os mesmos erros, né? Até quem já casou, porque eu mesmo tô precisando muito dessas dicas aí. Então, ganhar mais, chega um momento que ganhar mais é importante. Lógico, é importante você se controlar, mas chega um momento que ganhar mais é importante. Por exemplo, eu percebi isso. Se eu não ganhar mais, eu nunca vou conseguir, por exemplo, comprar minha casa. Por quê? Porque o aluguel é caríssimo, o aluguel só aumenta, você entendeu? A inflação aumenta, tudo aumenta. E o salário, tipo, nós somos assalariados. A coisa, tipo, não aumenta na mesma progressão, né? E tudo tudo aumenta. Eu percebi, cara, eu já cortei muita coisa, entendeu? Pô, pra você ter uma ideia, a Kátia não compra roupa já faz 2 anos, cara, que ela não compra roupa. A gente tá se virando aí do jeito que a gente vai, entendeu? E não tô falando que a gente tá andando rasgado, mas assim, eu tô falando assim, tipo, de parar, vamos comprar não. A gente tá focando no objetivo. E mesmo assim é difícil. Aí eu percebi, não, cara, chega uma hora que não dá. Você tem que começar, que você tem que ganhar mais, entendeu? Não adianta só cortar. Se vestindo igual o Chaves, né? Não, aí também não. Eu não gasto muito, né? Eu não gasto muito, você já viu, eu tô de cueca, aquela coisa toda. Então. O cara só usa cueca em casa. É igual aquele programa lá, ó, Lados e Largados. Não, e você consegue cortar o seu próprio cabelo também, você já economiza. Muito. Nossa, economiza demais. O Eli faz um corte cascão faz 36 anos. Aí, tá vendo? É isso.
Aí outra, eu faço meu próprio desodorante, hein? Ah, brincou. Não, e é o melhor desodorante do mundo. E eu provo. Você entendeu? Cheiro de homem, chama? Não, Suvaqueira? super cheirosinho, cara. Oi, Desodorante vegano, top, que custa menos de R$2 pra fazer. Aqui, vegano, top, só que aí você corta neste momento, fala, não custa menos de 2. Você pode, neste momento, segue a segunda dica. Faça alguma coisa que você faça bem e coloque uma renda extra na sua meta. Você pode vender se o seu desodorante é top. Ah, sim, pode ter. vegano, você pode vender. Com certeza. Eu ainda vou vender. É, meu filho, eu ainda vou vender. Eu já tenho até o marketing. Eu ia pedir a receita, acho que não vai rolar mais, né? Oi? Eu ia pedir a receita, eu acho que não vai rolar mais, né? Não, mas pros amigos rola sim. Vocês acham que eu faço o quê? Geleia porque eu gosto? Não, eu faço geleia porque uma hora ela pode virar uma renda extra aí. Mas você de gosta passagem também, que é você muito gosta. bom, hein? Eu gosto. Por falar em renda extra, eu vou aproveitar e vou fazer meu jabá, tá vendo, cara? Chegou a hora do momento do meu jabá. Exato. Já que nós estamos falando de finanças, né, eu não poderia deixar de citar, né, que eu terminei meu livro, já está publicado meu livro. O livro chama-se Pobre de Alta Performance, tá lá na Amazon, e inclusive eu trouxe até um trecho aqui que faz parte muito do que a gente está discutindo, que é um trecho do livro que eu escrevi, O Tipo de Pobre, entendeu? Eu listei 6 tipos de pobres aqui, não sei se vocês concordam com o que eu escrevi, né, mas eu só vou citar até pra gente ver a situação que a gente tá, né? Que pobre no sentido que eu tô falando não é necessariamente aquele cara que tá numa situação, né, de vulnerabilidade social, né? Pobre que eu digo é o cara que não é rico. Eu coloquei aqui, ó, tem assim o pobre em situação de risco, que é isso que eu tô falando, que tá na situação de, né, o cara vive com menos do nível básico para subsistência e tal. Aí eu coloquei assim, esse aí começa a ficar mais na possibilidade de mudanças, né, que é de comportamento. Que a gente sabe que a questão do pobre em situação de risco não tem a ver somente com a pessoa, né? Tem uma questão social envolvida e tal. Eu estou falando... Vamos entrar agora só no que remete a comportamento. Eu coloquei aqui, o pobre metido a rico. Vocês conhecem o pobre metido a rico? Porra! O que mais tem aqui? É aquele que gasta o que não tem para manter um padrão de vida ilusório. O objetivo é postar no Instagram fotinho de viagem, fazer festa de arromba utilizando o limite do cartão de crédito. É o que gasta 50% ou mais dos rendimentos com financiamento de carro, seguro, som, etc. Tudo isso apenas para aparentar que não é pobre. Nitidamente, esse tipo de pobre vai se endividar facilmente, nunca constituirá um patrimônio e mais cedo ou mais tarde vai pedir empréstimo a alguém próximo, pois já não tem mais crédito no banco. Ou ainda pior, vai precisar morar de favor na tua casa, pois ele será despejado do palácio em que vive, e vai querer usar o teu carro, pois o dele será leiloado por falta de pagamento. Parece tipo o episódio da Grande Família, tá ligado? O Agostinho, mano. Agostinho é esse esquema. Mas não dá mais, não é só da Grande Família. Eu acho que todo mundo conhece um cara assim, né, cara? Eu falo por vários, mano, muito tempo, até hoje eu não entendo. Como que tem uns caras que andam de Hornet, tá ligado? Aí, mano, sabe? Tipo, tem um Play 5 em casa e o cara ganha um salário mínimo, cara. Como que o cara consegue bancar essas coisas, mano? Cara, eu malemar consigo pagar o consórcio do meu carro, cara. O cara ganha R$1.000, ele gasta 900 de parcela, mas não sei quanto de seguro e já foi, entendeu? Não, então, mas eu não sei, cara. Tem um modus operandi, né? Tem gente que acho que não liga de ficar endividada mesmo. Não liga, cara. Não liga. Neve, né? O cara não tá nem aí. Vai enchendo e foda-se se o carro dele for pro banco. Cara, eu vejo aqui onde eu moro, velho. A galera, às vezes a casa da pessoa não tá reformada, tá zoadaça, não apontou assim. Mas o cara tá de caminhonete, velho. O cara tá andando de caminhonete. Tem um iPhone 13. O cara tá andando com o carro do lado. Então, acaba sendo talvez o mesmo modus operandi. O cara não liga, velho. O que ele puder fazer pra andar bem vestido e com o carro da hora. Status, né? Ele vai fazer. Mas isso acaba sendo valor de cada um, né? Lá no começo, ele falou sobre objetivo, né? Uhum. E o objetivo do casal, quando você está falando de finanças, ali tem uma afinidade, tem um valor que é comum.
Então, pode ter casal desses 57% que quebrou, que o valor também é diferente. Então, pode quebrar também por causa disso, né? Sim, é aquilo que eu falei, do conhecimento do casal um ao outro, né? Às vezes um tá num caminho, o outro tem um caminho, né? Que eles não deixam claro no início do relacionamento e aí na hora da crise que acaba descobrindo. E aí ou você segue aquele caminho, tenta se moldar aquele caminho, ou a coisa desanda, né? Sim. Eu vou citar outro tipo aí de pobre, até pra gente adiantar aí. O pobre imediatista. Vamos ver se a gente se enquadra. É o tipo que nunca se priva de nada que tenha vontade, mesmo que isso signifique parcelar tudo em 12 vezes no cartão de crédito. Esse perfil entende que é importante viver o agora, sem se preocupar com o amanhã. Geralmente, essas pessoas vivem no sufoco, gastando tudo que ganham e não montando uma reserva de emergência. Quando algo inesperado ocorrer, adivinha para quem esse cara pedirá dinheiro? Exatamente para você. Eu diria que 2% do meu ser é assim. 2? É. Cara, eu já fui assim, cara. Sabe por quê? 2%. Eu já me ferrei. Nossa, isso nossa, me traumatizou, cara. Mas eu já pedi um direito de resposta aqui. Pra ele mesmo, né? Ele mesmo. Eu acho que tudo que diz respeito à finança, tudo é sempre com muita luta, né? Então a gente precisa ter um respiro. Eu acho que esse gastar e torrar um pouco além, e torrar coisa... Por isso que eu falei que eu sou um pouco 2% assim. Imediatista. Porque vai ter hora que vai ser necessário. Às vezes nem precisa, mas vai ser necessário gastar. Por isso que a gente tá falando da reserva de emergência, né? Outro dia eu virei pra Luana e falei assim: Luana, eu gosto de construir meu patrimônio, né? O nosso patrimônio e tal. Mas eu descobri que eu adoro comprar. Eu não gosto de gastar, mas eu adoro comprar. Adquirir, né? Aquela sensação de... Entendeu? Pode crer. Pois é, eu nunca tinha pensado nisso, mas... Porque é prazeroso pra caramba, né, cara? O que remete a outra que eu participei, do que a gente falou muito do AliExpress. Da Shopee. Que o Gustavo tava falando que ele entrava no negócio só pra ver e não comprava, né? O Gustavo tá quietinho e deve estar lá na Shopee também. Certeza. Então, esse perfil aí também que eu tô falando, que eu coloquei como imediatista, eu acho que tudo isso influencia no casamento, né, cara? Porque, por exemplo, quem tá no sufoco, se um dos dois, por exemplo, perde o emprego, já aconteceu comigo. Já era. Não tem de onde tirar, você entendeu? O dos dois tá desempregado. Então, eu lembro que você conta essa. Conta aí de novo. O povo é preguiçoso, eles não vão procurar, eles querem saber essa história de novo, entendeu? Uma fase que eu fiquei desempregado, e só que, assim, tinha acabado de ficar desempregado, não faz coisa de 1 ou 2 semanas. E a Débora, ela ficou desempregada também. Aconteceu da empresa que ela tava se fundir com outra, mandaram os funcionários a maioria dos funcionários embora, ela foi nessa leva. E aí a gente teve que ralar pra caramba, assim, ralar que eu falo, segurar a grana, porque você imagina a situação, né? Os dois desempregados, esperando receber o seguro-desemprego, né? A gente teve a opção de pegar lá o seguro-desemprego, mas assim, você não fica contando com isso, né? Primeiro já bate de você achar que não vai conseguir encontrar um serviço a tempo, né? Então, ainda bem que sempre tive minhas rendas extra. O Renato conhece, vocês sabem que eu sou o cara da renda extra. É o Severino da renda extra. É o Severino da renda extra. A Dé também, ela tem as rendinhas dela, as freelas que ela faz, tudo. Mas mesmo assim, a gente não ficou tão tranquilo não, cara. Teve eu fiquei, se eu não me engano, 4 meses. E ela ficou 3 meses desempregada. Posso partir para uma dica 3 aí? Claro. Então vai lá, dica 3. Reserva de emergência, a gente calcula ela de acordo com o que a gente gasta. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto a gente gasta por mês, né? Pelo menos uma média. Se você for um assalariado, CLT, você pegar e falar assim, que eu gaste 3 vezes, se eu tiver guardado 3 vezes o que eu ganho no mês, ou se eu for um freelancer, eu tiver 12 vezes o que eu gasto no mês, isso vai te dar tranquilidade, porque isso vai te dar previsibilidade. Aí você vai conseguir passar por uma situação dessa com mais tranquilidade. Mas sabe o que é o pior, Renato? A gente não tinha isso. Não, eu posso falar porque... não tem, Ricardo.
A maioria Eu não passei, eu e a Luana passamos por isso. Uhum. Só que a Luana foi transferida, depois ela foi dispensada do trabalho dela, enquanto eu estava com 2 anos desempregado. E ela perdeu o emprego também. Só que a gente já tinha esse colchão, né? O que facilita. Então, isso, sem dúvida, facilita muito. Mas hoje em dia eu tenho essa visão, Renato. Antes eu não tinha, não, cara. Você- O que a gente ganhava, você- a gente gastava. Você, assim, a partir de agora, tentar trabalhar para fazer uma reserva, mesmo que pequena, né? Mas, assim, ser sagrado, né? Aquela reserva, né? Acho que todo casal passou por isso já. Esse é quase um mantra da minha vida, porque além de eu fazer, eu ainda trabalho, penso nos colegas, nos amigos, de pensar e falar assim, juntou suas moedas de ouro? O Ricardo sabe muito bem o que é isso, né? O Renato me ensinou umas coisas muito boas aí, viu? o da Babilônia, como que é lá? O Homem mais rico da Babilônia. homem mais rico da Babilônia. Aí eu só queria dar um exemplo, assim, que às vezes essa experiência pode trazer uma coisa boa, que vai pra... Você vai lembrar lá na frente também. Eu lembro que uma vez eu e a Adriana entramos numa situação parecida, assim, de perda de emprego e perda de renda. E aí, assim, ela inventou um artesanato, né, para fazer. Isso lá atrás, né, há muitos anos atrás. E a gente lembra desse trabalho até hoje. Às vezes a gente até retoma, né, esse projeto, artesanato, assim, que foi uma experiência legal também, assim. A gente acabou aprendendo uma coisa nova, né, para se virar. Você sai da zona de conforto, assim, entre aspas, né? Porque você tem que fazer esse dinheiro acontecer, né, cara? Sim. Aqui a gente aprendeu a vender muita coisa que a gente não usava, entendeu? Colocar no LX, essas coisas assim. Durante a pandemia assim mais pesada, também foi uma coisa que ajudou bastante a gente a inclusive montar mais essa reservinha de emergência aí, entendeu? Vender as coisas. Por exemplo, o meu videogame foi embora nessa. Ô, gente, eu acho que isso que falou me deixou uma deixa por uma dica 4. Pode passar aí uma dica 4? Bom, hein? Opa! Essa eu vou até ler, porque eu até escrevi. Sei. Com a vida de casado, eu parei de ficar olhando poupança por aí, viu? Agora eu olho CDB, LCI, LCA, ETF, ações, fundo imobiliário, fundo de ações, multimercado, derivativo, criptomoeda, opção. Gente, investir o dinheiro, não coloca na poupança não, pelo amor de Deus, vai colocar em outra coisa. Cara, hoje tá rendendo, põe no Tesouro Direto, no seu Selic, cara. Selic, né? Tesouro Direto, o negócio tá rendendo mais de 1% ao mês, cara. Isso é você deixar parado lá, pra você não fazer nada com o negócio, entendeu? Mas assim, tem bancos que cobram taxa para administrar isso aí para você, né? Mas você Mesmo pode assim, comprar direto do site do Tesouro, arrumar uma corretora, tem as corretoras de graça aí, né? Isso é muito fácil, cara. Joga no YouTube aí, Nubank. Eu não sei se o Nubank ainda tá operando, não sei, mas tem várias aí que você não paga taxa nenhuma. Se quiser, a gente pode até colocar uma listinha na descrição, que eu já posso usar uma listinha disso aí. Cara, isso é legal. Isso é legal mesmo, cara. De verdade. Mas sério mesmo, poupança, hoje em dia, eu não vou falar assim que... mas o Tesouro Selic tá rendendo muito mais. Entendeu? Muito mais. Então, não tem desculpa, assim, pra você falar, não vou... A não ser que a pessoa tiver medo, né? Aí é outra coisa. É igual minha mãe. Minha mãe é uma dessas. Minha mãe, tipo, é poupancista e não abre mão, entendeu? Mas é o tradicional, né? Você fala pra ela, beleza, legal. Mãe, tá rendendo tanto. Não, legal, mas não vou tirar, entendeu? Não vou tirar. Então, beleza, então não tira. Aí eu tô falando, é questão de escolha, né? Vou ler mais um pobre aqui, pode? Claro, manda lá. O pobre estagnado. Que é o perfil que arranja um emprego, um cargo, geralmente operacional, que pague as contas, mas a pessoa se acomoda, deixando de estudar, de se capacitar, de buscar outras oportunidades. Para ele, está tudo bem, pois está empregado. Esse é o sujeito que provavelmente estará na lista de demissões assim que a empresa tiver algum problema financeiro. O pior é que essa pessoa terá dificuldade de encontrar outro emprego, pois estará desatualizado. O momento de se qualificar é quando você está empregado, quando tem dinheiro. Esperar perder o emprego e muitas vezes o seguro-desemprego para correr atrás disso é justamente o que esse tipo de pessoa faz. Como que é o nome do pobre? Pobre estagnado. É o que vai pulando de emprego em emprego até ser demitido, sabe? Uhum.
Eu conheço muita gente assim, cara. Muita gente assim. Pô, eu acho que eu já fui bastante assim. Mas você não buscava se capacitar um enquanto você certo estava ponto, não. no lugar? Um certo ponto, não. Não? Eu achava que eu Era só um e tava bom, né? Tava tranquilo, levar as coisas numa boa. Pode crer. A gente passa, né, por várias mudanças, né, cara, de perfil às vezes. Eu nunca fui um cara que... Eu nunca tive uma educação financeira boa em casa. Meu pai sempre passou perrengue, com negócio de grana, principalmente por causa disso, né? Nunca também teve. Engraçado, meu pai, ele é administrador, né? Pode E fazer até uma correção. A educação financeira não é nem boa. A educação financeira é algo que inexistia quando a gente era jovem. É verdade. Então eu acho que eu tinha um pouco desse pensamento, sim. A minha mãe é uma boa poupadora, igual eu falei. Ela é poupadora. Ela não sabe investir, por exemplo. Entendeu? Uhum. Mas ela sabe guardar. Minha mãe, minha filha. Poderia ter mais dinheiro, né? Poderia ter mais dinheiro. Mas o lance ela não soube me passar isso. Ou eu fui burro e não aprendi, entendeu? Porque eu convivi minha vida com ela inteira e eu era uma lástima. Eu quase fali eu já contei isso em outro podcast. Eu quase fali minha família, cara. Então, realmente, a educação no sentido de, quando a gente pensa de passar de geração a geração, não foi boa, entendeu? Às vezes a pessoa tinha o conhecimento, mas não foi passado adiante. Não é aquela coisa, por exemplo, né, que a gente fala não tô defendendo americano, não. Eu só tô falando, tipo, da cultura do dia da limonada, né? O pai monta barraquinha de limonada, você entendeu? Aquela coisa cultural. Não, é como o Renato falou, não existia essa cultura, né, na camada, vamos dizer assim, média baixa da população. Essa aí até é do trabalho. Então, do trabalho eu até passei muito por isso. Mas falar de dinheiro falar de dinheiro é um grande tabu. Sim. Eu acho que é por isso também que muito casamento acaba caindo nessa, porque não pode ser um tabu, cara. O dinheiro no casamento não pode ser um tabu. Não. Vocês não concordam? Não sei o que vocês acham. Plenamente. Pensando de forma racional, vamos pensar assim: o que é um casamento? Aí passo para soltar a polêmica. Casamento, antes de mais nada, é um contrato. Um contrato. E quando fala assim, fica parecendo, nossa, não é romântico, né? Não é amoroso. Não, mas é um contrato. É um contrato civil entre duas pessoas. Não, nosso podcast é contra o romance, tô zoando. já vão começar a me cancelar aí. Ela nem chegou direito, já vai ser cancelado. Então, quando pega a ideia de um contrato, a ideia não, né? Porque é de fato um contrato, você precisa determinar, você tem termos ali, que o próprio Código Civil coloca, tal, da maneira de uma pessoa se juntar a outra, que tem a parte religiosa, amorosa, romântica, tal, mas tem a questão civil, que é uma proteção ao relacionamento, é uma proteção individual também. Exatamente, falou tudo, mano. Graças a Deus eu conheci o Renato. Mas, gente, que bom, fico feliz. Não, brincadeiras à parte, o Renato tem me ensinado bastante. A gente tem conversado muito sobre isso, porque eu tinha passado uns perrengues aí, eu passo uns perrengues com grana aí, e o Renato tá sempre dando umas dicas, uns toques aí, umas coisas boas pra ver. Isso é educação financeira, pô. Sim. Tá vendo? Você tá sendo educado pelo Renato, olha que maravilha. Olha que engraçado, a minha vida, eu não tive direto, né, essa questão de educação financeira. Eu sou caçula e eu lembro que meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, ele quebrou. Ele tentou fazer um negócio próprio, montou uma fábrica de blocos em São Paulo, não vendeu um bloco, quebrou, né? Acontece. Pagou a dívida, então eu cresci indo com a minha mãe até o banco para pagar dívida. E dívida de banco não terminava nunca. Eu não esqueço até hoje o dia que minha mãe foi pagar a gente estava no Itaú paga nós. A gente estava no Itaú, chegou lá no caixa, a mulher virou e falou assim: não, dona Lourdinha, dona Maria de Lourdes, já a dívida de vocês já tá quitada. Era tão
o desconhecimento era tão grande que já tinha pagado a última parcela. Gente, minha mãe ficou numa felicidade. Porra. Que ia correndo juros. Não é que nem financiamento, que era bonitinho. O trem era um massacre, né? Uhum. E olha que interessante. A minha mãe era uma pessoa que, quando era solteira, era investidora. Sério, meu irmão? Velho, ela investia. Comprava ação, recebia dividendo. Caramba, como que ela perdeu isso? Pois é, perdeu tudo isso quando casou. Porque a gente... E aí, quando eu comecei a investir, caramba, minha mãe virava e falava assim, toma cuidado, papapá, tototó. Aí eu fui conversando com ela, eu fui entendendo isso, essa visão de mercado, essa visão de investimento nela. Mas, quando ela era casada com meu pai, não tinha essa... não aparecia, não mostrava essa. Parecia não tinha espaço. Exatamente, não tinha espaço. Tem os filhos, né? A casa. Caramba, mano, mas eu tô perplexo, cara. Como que assim, quando uma pessoa tem um conhecimento desse, ela geralmente é natural pra ela se comportar assim. Você não acha, Renato? Se você tem uma mentalidade investidora natural, quando você vive isso, você não acha? São os valores. Por exemplo, a minha mãe tinha alguns valores que para ela funcionava. Quando ela casou, ela parou de trabalhar. Aí chegou uma hora que meus pais se separaram, então ela teve que tocar a vida dela. E ela tocou a vida. Aí tudo floresce de novo. Mas chegou em determinado momento que eu gosto muito do meu pai, mas foi ali abafado por uma posição masculina. Sim. Que quando a gente fala de relacionamento, de tabu, de dinheiro, de sexo, tal, a gente tem que tomar muito cuidado nessa forma estrutural, machista e tal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essa era a regra, né? Eu acho que a gente vem de uma geração que passou por isso e sentiu isso na pele, né? E a gente sabe que essa cultura aí não funciona, né? Do desequilíbrio entre o casal. Né? Um manda mais que o outro. Isso aí não funciona. Não funcionou para os meus pais, parece que não funcionou para o... Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho para que isso não volte, né? Para essa geração aí que está vindo. De alguma forma vai passar, né? Porque são famílias que passam nesses valores, né? Então, dependendo da família, natural, você não muda a cultura da noite pro dia, infelizmente, né? Então... eu sou meio pessimista. Eu não acho que a coisa essa nova geração vai ser tão blindada como eu gostaria que fosse. Eu acho que o machismo, por exemplo, vai ser uma coisa muito presente ainda. Eu acho que esses valores não se perdem da noite pro dia, não. Não tô dizendo que não vai mudar. Eu acho que vai mudar, mas eu acho que o processo é mais lento. Eu acho que mudou. Lógico que mudou. Lógico, senão a gente não tava nem falando disso. Os caras chamam seu viadinho do cacete, tá ligado, velho? Era daí pra baixo, entendeu? Se ele tivesse falando sobre esse assunto há um tempo atrás, entendeu, velho? Aliás, sempre eu fui visto como um cara estranho, entendeu? Porque eu pensava de uma maneira fora da caixa, né? Então, pra época, né? Pra época era fora da caixa. Eu olhava o comportamento de determinadas pessoas e falei, nossa, velho, sério, mano. Eu não consigo entender, tipo, como que o cara tem orgulho de se comportar assim, entendeu? Mas... eu não vou falar também que eu não trouxe elementos machistas pra minha vida. Eu trouxe, entendeu? Porque, de certa forma, a minha criação também foi assim. A gente já falou disso em outros episódios, né? Isso, mas é uma coisa recorrente, né? É recorrente. É complicado. Você tem que... Agora eu tô sentindo um chiaguinho aí, não sei de onde, quem que é. Uma microfonia. O Gustavo caiu. Eu acho que sim, né? E ele falou que vai dar comida pra Nina, por isso que ele não vai voltar. Não, beleza, eu entendi. No grupo lá. É vida de casado. Tá vendo, gente? Isso aí é a realidade, entendeu? Os caras acham que podcaster é só... Os caras ficam naquelas cadeiras coloridas falando de game, né? Cadeira RGB. Então, não é assim não, mano. Pelo menos no Casadões não é assim, entendeu? Não, a verdade é nua e crua. Exato. Nu até demais, né, Eli? Eu sabia que ia rolar um trocadilho. Eu fiquei até quieto, porque eu ainda pensei, vai passar. Me inclui fora dessa, velho. Bom, vou ler mais um pobre aí. O pobre normal é aquele que segue o script da maioria das pessoas.
arranja um emprego e, em vez de investir na capacitação e no estudo, opta por assumir precocemente as dívidas de bens de consumo. Esse aqui, aí minha opinião, eu acho que esse tipo de pessoa, ele é o que mais tende a terminar num divórcio. Eu vou falar por quê depois. Em vez de investir no estudo, ele já, com o dinheiro da capacitação, com o dinheiro do emprego, ele acaba querendo só investir em bens de consumo, tais como prestação de moto, de carro, terreno, financiamento de casa própria. São pessoas que acabam se casando e tendo filhos muito cedo, o que compromete totalmente a sua renda extra, que poderia ser investida em faculdade, pós-graduação, cursos, etc. Essa pessoa até tem vontade de crescer, mas está tão sufocada em dívidas que acaba postergando sua formação. Mais cedo ou mais tarde, ela perceberá a falta que isso faz, seja por uma demissão, seja por não crescer financeiramente do modo que desejava. Essa eu conheço muita gente que é assim, cara. Caramba, essa aí eu até me identifico um pouco. Então, mano, Pobre eu do acho irmão. que ele tá escrevendo sobre a gente, viu, cara? Pera aí, mas isso aí que ele tá lendo é conteúdo do livro? É, do meu livro. Do livro, cara. Ah, legal. Ó, só um adendo aqui, que o link do pessoal que quiser ir atrás do outro livro aí, pra comprar, tudo o link vai estar lá na descrição. Obrigado, é verdade. Tanto no YouTube, quanto no Spotify, todas as plataformas, o link vai estar lá na descrição. Eli paga nós. Pô, eu pago, cara. Eu pago, meu irmão. É a primeira vez que o podcast está sendo patrocinado por nós mesmos, olha só. Inclusive, se mais alguém tiver algum jabá aí, pode fazer. Manda Geleias de laranja do Renato. Aê. Você faz Depois vou passar, você faz sob encomenda? Top, hein? Passo. Então já bota o link do Instagram do cara aí que ele vai mostrar. Então, e o Ricardo, o dia que o Ricardo quiser divulgar os brigadeiros dele, meu filho, ele vai morrer de tanto fazer brigadeiros, nossa. Dos brigadeiros eu dei uma aposentada. Mas. E computador, você ainda tá mexendo? Edição de podcast, edição de pequenos vídeos. Aí bota o link do Ricardo também. Sério, o Ricardo é o nosso editor, cara. O Ricardo é o nosso editor, entendeu? O cara destrói, entendeu? Positivamente. O cara manda muito, o cara manda muito bem. Tem até um merchan pro Ricardo, viu? Se você estiver precisando de alguma coisa, de alguém, e nada deu certo, você pode chamar o Ricardo que ele resolve. Pô, é verdade. Isso é verdade, mano. É o famoso Severino. Exatamente. Pô, o Ricardo, cara, o cara foi de editor a síndico, cara. Você tem noção? O Ricardo foi até síndico, pra você ter uma ideia, mano. O cara já trabalhou de tudo que você imaginar. O cara tem experiência de vida pra cacete. E é um cara muito... Ó, tô fazendo sobre mas não é mentira, não. O cara é muito dedicado. E ele tem expertise no que faz, entendeu, cara? Então... Marido de aluguel fica no chinelo. Vocês não estão vendo meu rosto, mas eu tô feliz pra caramba ouvindo. Mas é verdade. Eu tô vermelho. Mas é verdade. Põe o link do Instagram aí também, entendeu? Vamos fazer essa merchan e vamos encher a sua agenda, entendeu? Morou. E então, mas esse pobre aí que eu tô falando, que eu coloquei como pobre, na verdade é qualquer pessoa, cara. Realmente, eu conheci esses caras que trampavam em supermercado, tá ligado? Eu trabalhei uma vez numa empresa que vende água mineral, na época que eu era um adolescente imediatista. Só queria meu dinheiro pra comprar cigarro e cerveja, entendeu? E salgadinho, entendeu? Salgadinho. Só isso que eu fazia na minha vida. Aí. É um exemplo de quinta série. Ah, pode crer. Agora entendi. Eu tô formando assim o que é um quinta série. Agora eu tô visualizando melhor. O que eu ia falar? Então, tinha um cara lá, mano. O cara, tipo assim, o cara já tinha 2 filhos. O cara tinha uns 20 e poucos anos, 21 anos. O cara já tinha 2 filhos, trabalhava ele pegava carrinho no supermercado. Ele tava. Já pagava moto e tal, não sei o que, e... o cara tava totalmente atolado. Mas não é um cara pilantra, não, pelo contrário. O cara, tipo, mas você via que o cara tava cansado, tá ligado? Ele queria, tipo, ele tinha objetivo na vida, mas não... Ele já tava totalmente atarefado, entendeu? Tipo, totalmente... A renda dele totalmente comprometida. Não tinha como arrumar alguma coisa pra ele pagar uma faculdade e tal, é muito difícil. Então, essa é uma das histórias, eu já vi várias, entendeu, cara? Tipo, de cara que já casa cedo, e já quer meter financiamento, coisa cara, e já quer mobiliar a casa inteira,
entendeu? E depois fica enrolado uns 3 anos pra pagar tudo, sabe? Tipo, é muito difícil, mano. Sendo que se o cara poupasse antes, tipo assim, ó, vamos planejar tal, vamos casar. Igual, eu tive uma coisa boa, cara, mas aí foi por sorte, né, no meu caso, porque eu não era assim. Eu só consegui mobiliar minha casa, mano, porque eu ganhei um dinheiro aí, entendeu? Eu ganhei uma pequena, bem pequena, uma pequena herança, entendeu? Bem pequenininha. Não, foi pequena mesmo, foi pequena mesmo. Foi o suficiente pra gente mobiliar a casa. Senão, na época, eu ia me enrolar. Eu ia fazer parcela de 15 vezes no cartão, entendeu? E aí, assim, ia embaçar pra caramba. Só lembrando que o Eli é rico, tá? Porque o cara mora na praia e tem que trocar de imóveis todo ano. Não sou. Eu provo. Eli paga nós. Eu provo que eu não sou. Eu vou falar por quê. Quando a gente foi mobiliar a casa, nós decidimos, entendeu? Porque esse negócio de ficar trocando de imóvel todo ano é um absurdo. E rola isso aqui. Só que a gente optou por comprar tudo de madeira maciça de lei, entendeu? Vai pagar caro no começo? Vai. Mas isso vai se pagar durante o tempo, porque não estraga, mano. Então aqui em casa, tanto é que pra fazer mudança, a gente já mudou 2 vezes de casa, mano. Os caras sofrem, cara, porque é pesado carregar o negócio. É duro carregar o negócio, mano. Os caras sofrem muito. Mas vale a pena, porque não estraga, cara. Você pode jogar água, lavar, que não estraga, entendeu? Se fosse aglomerado, compensado, fórmica, ixi, meu, já era. Eu já tinha gastado muito mais. Então foi uma medida econômica da minha parte, tomar essa decisão. Lá atrás custou mais caro, mas compensou. Só para terminar aqui, eu vou... Então, vocês têm algum conhecimento de algum casal que vive dessa forma? Que os caras, tipo, já acabaram arrumando filho cedo, ou... Fala, o Williams, não sei. Ah, cara, quando eu já fiz tudo isso. Eu já comprei carro financiado, né, em 60 parcelas, mas já me livrei dessa... Você pagou um financiamento, mano? Não, eu não paguei. Aí eu lembro que acho que na metade do financiamento eu vendi o carro. Daí eu peguei um outro usado, que é o que eu deveria ter feito antes. Eu, sim, já tive fases assim que eu não fiz reserva financeira. Por muito tempo, o que eu fazia era renegociar a dívida, né? Então, isso assim, funciona até certo ponto, mas você perde, né, a gordurinha, perde aquele dinheirinho que você poderia estar guardando com juros, né? Você mantém ali você paga as coisas em dia, você consegue comprar alguma coisa assim um pouco maior dessa forma, só que lá na frente você vai precisar de alguma outra coisa importante, você vai precisar renegociar aquela dívida, que foi o que eu fiz no financiamento do carro. Então, funciona renegociar a dívida? Funciona mal, porque você vai estar perdendo, né, aquela gordurinha que você podia estar engordando a sua conta, seu investimento, né? Sim. Dívida nunca é bom, né, mano? E aí eu ainda tenho bastante coisa para aprender, viu? Eu vou acompanhar essas dicas aí que vocês vão colocar na descrição aí do vídeo, que eu ainda confesso que ainda tenho muita coisa ainda que eu tenho que mudar, assim, né, pra melhorar. Pô, mas isso é muito bom, porque é a realidade, né, mano? Eu também, e outra, nem sempre dá certo, cara. Não é todo mês que o negócio, não, eu tô igual. Tem mês que, por exemplo, as meninas pegaram Covid aqui, mano, puta, já sai do orçamento tudo, é remédio, sai daqui, tipo, gasta pra pedir comida, entendeu? Já sai da rotina, já ferra, e aí a dívida já vai rolando, você entendeu? E aí já come um pedacinho do que você guardou. Então, assim, não tem. Por isso que é mais uma questão de mentalidade, porque na prática nem sempre vai ser bonitinho, entendeu? Nem sempre. Porque tem muita gente que acha assim: ai meu Deus, esse mês deu certo, o mês que vem, o outro mês não deu. Mas nem sempre depende de você, entendeu, cara? Tem fatores externos aí que influenciam. Mas assim, eu vou falar minha opinião. O Willis falou agora da gordurinha. Não deixa eu esquecer, não, que isso aí tem muito. Isso pra mim, pelo menos, no meu relacionamento, isso foi crucial, entendeu? Deixa eu só ler o último pobre aqui, que também tem a ver com a questão já do como melhorar a vida, né?
e não só falar dos problemas, que é o pobre temporário, que é essa pessoa, é a pessoa que não será pobre para sempre. É o sujeito que não é pobre, ele está pobre. Ele possui vontade e age para melhorar a sua situação. Ele já cansou das limitações impostas pela falta de dinheiro. Ele está caminhando para sair do buraco. Sabe que não pode gastar tudo que ganha. Ele aceita sacrificar luxos para poupar algum dinheiro. Busca sempre aprender. É isso. Eu acho que todos são. Todos são pobres. Eu gosto muito de uma coisa que a Luana fala, que quando você fala assim, ele não é, ele está. Eu acho que todos estamos numa condição de. Uhum. Aí é comigo, de acordo com os meus valores. Eu não acredito que a gente eu acredito que a gente está. Então, nesse sentido, eu compactuo mais com essa ideia de que a gente está temporário nessa circunstância, nessa situação. E que a gente pode sair. Para algumas pessoas vai ser mais difícil, para os outros vai ser mais fácil. Porque às vezes fica parecendo que eu estou aqui falando coisa de finança, mas ele não tem filho, é só ele e a esposa, é mais fácil. Eu vim de uma família de classe média, mas eu não quero deixar uma aparência de que é fácil. Eu não acho que é fácil, eu acho que é muito difícil. Para mim pode ser mais fácil, mas para a maioria da população é muito difícil. Então, às vezes, quando eu coloco a questão da moeda de ouro, eu sei o quanto isso é difícil, porque é uma mudança, primeiro, de mentalidade, é algo que é uma limitação gritante. Não ter o dinheiro no fim do mês, para a maior parte da população, né? Eu acho que o ponto do... É igual, qualquer que realmente não está pobre, né? Os outros, até uma forma, da forma como eu escrevi, é mais uma ironia, né? No sentido de que, é óbvio que depende do comportamento, é que determinadas pessoas não vão abandonar o comportamento, né? Eu acho que é por isso que a gente fala assim, o cara é assim. Não, ninguém é nada, né? A pessoa está. Mas é que determinados comportamentos estão tão enraizados e que tem pessoas que têm orgulho de ser da forma como se apresentam, que é muito difícil você ver que a pessoa vai querer uma mudança lá na frente. Mas eu em relação a fazer um apontamento que eu tinha falado, em relação ao que o Williams comentou, da gordurinha, que foi que eu não pude esquecer, cara, depois que a gente começou a montar uma reservinha de emergência, cara, eu nunca mais tive insônia por causa de problema financeiro. É o que me possibilitou, você entendeu? Tipo assim, dormir um pouco mais tranquilo. É lógico, a gente tem outros problemas, mas assim, a reservinha, nem que seja um pouco, entendeu, cara? Ela dá um acalento, você entendeu, cara? Realmente isso influenciou demais na minha relação com a minha esposa. A gente brigava muito por causa de dinheiro, cara, entendeu? A gente brigava demais, entendeu? Por causa de dinheiro. Sempre era discussão, porque eu era muito gastão, que eu não controlava nada, aquela coisa toda e tal. Cara, hoje a gente não briga por causa de dinheiro. A gente briga por outras coisas, não por causa de dinheiro. Né? Briga por causa do café. Por causa do café, entre outros, mas não por causa de dinheiro. E eu percebi, cara, realmente isso aí muda muito, melhora muito a vida do casal e da família como um todo. Então assim, se eu pudesse assim, minha dica, eu falo assim, o primeiro objetivo é pagar a dívida. Não é ter reserva de emergência, é pagar a dívida. Você entendeu? É o que o Williams falou, vai lá, faz acordo, negocia. Não, acho que antes de pagar a dívida, é cortar a torneirinha. É o que o Renato falou, saber quanto você gasta, entendeu? Cortar a torneirinha. Tipo assim, não gastar mais. A parte foi até aqui, o bolo. Daqui pra frente não cresce mais o bolo. Coloca teto de gasto. Eu fiz muito isso, cara. Eu colocava teto de gasto. Falava, não pode, até hoje tem isso, não pode gastar mais do que tanto com lazer, por exemplo. É isso, acabou. Entendeu? Não vai estourar a boca do balão. No começo é ruim, né? Que você tá acostumado, né? Aquela flexibilidade. Mas depois você vai se acostumando. Vira um hábito, né, cara? Vira um hábito. Então, assim, e depois que você tá tranquilo, você pode até flexibilizar mais isso. Mas no começo controle, né? Mas no começo é comportamental mesmo. E eu falo isso, cara. A primeira coisa é investir no mudança de comportamento, fechar a torneirinha, ver quanto você gasta. E aí depois você vai montando. Quando você pagou, quanto você está pagando a dívida, você pode até pensar assim, vou começar com R$50 só pelo hábito de guardar. Você criar o hábito de guardar. Começar de alguma forma, entendeu? Pô, porque quem nunca ficou felizão
quando você achou aqueles 10 conto que tava numa calça no guarda-roupa. Depois de um ano, você entendeu? Eu falei, pô, meu, é ou não é uma maravilha? Você entendeu, cara? Posso te falar uma coisa que fez muita diferença na minha vida financeira? Foi eu mudar a mentalidade de que eu não vou juntar quando sobra. Boa. Isso mudou demais. Então, hoje eu tenho religiosamente, entra o meu pagamento, o primeiro pagamento que eu vou fazer hoje é para o meu investimento. Eu sei que nem mesmo. todo mundo tá no mesmo ponto, na mesma condição. Mas o fato de você pagar a você antes do que a uma conta, isso mentalmente faz muita diferença. Faz. Nem que seja 50, 10 reais, entendeu? Não importa, é o hábito, né, cara? Então fica como minha dica final. Muito bom. E isso aí lá no Pai Rico, Pai Pobre, né? Também. Então assim, se vai ter problema, pelo menos vamos fazer alguma coisa pra amenizar, né? Problema todo mundo tem, problema todo mundo vai ter em algum momento, mesmo problema financeiro. Só que assim, é o que eu falei, se você começa a caminhar nesse sentido, você vai ter mais, como é que fala, tranquilidade para lidar com o problema. Porque o que gasta muito dinheiro, cara, é desespero. Quando você tá desesperado, você não pensa. Você não consegue pensar na melhor alternativa. Então, quanto mais desesperado você tá, mais você gasta. Quanto mais estressado você tá, mais você gasta dinheiro. O Gustavo contou a história da viagem. Eu tive uma também, cara. Eu tive uma decisão errada. Eu não devia ter passado um período tão grande de férias igual eu quis passar, porque eu achei que eu merecia. Foi uma escorregada. A gente demorou 6 meses para se recuperar do rombo aí, você entendeu? Porque a gente colocou uma conta que a gente não tinha planejado. Aí ferrou, entendeu? Só cantando a musiquinha, só pra terminar minha parte aqui, eu me lembro daquela música lá. Só que nessas férias não vou viajar. É o meu caso. Vai ser esse ano, essa férias eu não vou viajar pra conseguir equilibrar a conta do ano passado. Desculpa, terminei. Não, eu tava pensando num negócio, porque eu falei do pagar antes, mas eu lembrei de uma outra situação. Eu e a Luana, a gente chegava no início do ano, né? Que início do ano é o ano dos pagamentos, né? IPTU, IPVA, seguro do carro, seguro de casa, se tiver, né? Aí vem o pacote do desespero, né? Como que a gente começou a sair disso? A gente montou um fundo. Então, por exemplo, se eu pagava tanto, se eu pagava, sei lá, 1.500 essas contas todas no início do mês, eu dividia 1.500 por 12 e via quanto que dava mais ou menos. Falava, dá para juntar por mês? Não, mas dá para juntar tanto por mês. Porque no início do mês, do ano, no outro ano, eu chegava e eu já tinha um dinheiro, eu não precisava desembolsar toda aquela grana. Aí eu dividia de novo por 12. Eu fiz isso por uns 4 anos até dar certo. Hoje eu não tenho mais nenhuma preocupação com conta em janeiro. Eu já tenho essa grana empenhada. E dica por dica, coloca essa grana no conta, porque você não vai conseguir mexer no seu dinheiro. É muito boa essa, velho. Essa porque se você tem um dinheiro numa aplicação e você conseguir mexer, você vai mexer. Uhum. Você precisa de um lugar que não tenha liquidez, é o termo, né? E aí você deixa esse dinheiro fechado. Aí você vai conseguir fazer essa disciplina. Boa. Eu faço isso também. A gente criou essa cultura aqui. Eu comentei disso em outro podcast, que eu que instituí isso em casa e hoje em dia é a Kátia que fica doidaça por causa disso. Ela já tem na cabeça dela, não, a gente precisa guardar, que é o dinheiro do início do ano, né? Não, a gente precisa ter isso guardado, Então assim, a gente já não pensa mais em, deixa eu levar. Isso mudou muito, cara. E aí essa teoria você pode aplicar para tudo. Se você quiser um fundo para viagem, você faz um fundo para viagem. Se quer um fundo para trocar o computador, para trocar o celular, aí você vai fazendo. São as carteiras, né? Exatamente. E o legal é que é o que você falou, que esteja em outra conta e ter várias contas é bom nesse sentido, né? Sim. É só uma merda pro imposto de renda, mas pra... É verdade. Mas é legal ter várias contas nesse sentido, que você realmente aprende a se organizar melhor. Isso aí eu vi deve ter outros livros, mas eu vi na Mente Milionária, como que é? O nome do livro lá? A Mente Milionária existe, mas eu não li. Não é uma Mente Milionária, é uma Mente Milionária? Não, como é que é?
Segredos da Mente Segredo da Milionária. Mente Milionária. Ih, desculpa. Corta essa, eu vou falar. Então. Eu vi essa ideia das carteiras, eu não sei se tem outro livro. Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito bom. Muito bom esse livro, cara. Eu gostei muito desse livro. Eu não consegui ler, não. Achei que o cara é muito debochado. Ah, sim. Mas o melhor que eu me ajudou assim foi o dos Hug, lá, que é o israelense lá. Eu esqueci o nome do livro. Depois Isso eu não conheço, não. O que eu li que eu achei legal é o Casal Inteligente. Pô, esse livro é muito bom. Do Cerbasi, né? É, do Cerbasi. O Cerbasi é muito bom. Ele até tem coisas mais técnicas, tá, mas é muito bom. Esse do casal é muito bom. Então, esse negócio das carteiras é interessante. Você se organiza, você vê que... E você cria o efeito distância do dinheiro, né? Não tá ali na... Conta corrente, esquece, mano. Não deixa nada na conta corrente, não. Que você tá perdendo dinheiro, 2, entendeu? Você vai mexer. Mesmo poupança, você vai acabar mexendo. Exatamente. Como sempre, aqui é troca de conversar, né, cara? Você falou de não se desesperar, porque gasta mais. Conversar também, né, cara? Você conversar, falar sobre assuntos, você tá com algum problema financeiro, qualquer outro problema, assim, de você conversar com as pessoas, você já tá dando um passo, assim, pra melhorar, né? Sim. Então é bom conversar, participar aqui. E eu seria um ouvinte aí do podcast Casadões, um ouvinte em potencial. Tô fazendo o jabá do podcast Casadões. Tô vendo. É isso aí. Ó, eu só vou falar, cara, não se coloca... Não se diminua, cara, porque eu escuto todos os podcasts, assim que a edição tá pronta, o Ricardo manda, eu já tô lá conferindo e eu acompanho assim a nossa evolução. Eu vou falar, e não é puxando sardinha nenhuma, mas assim, cara, o seu papel no podcast ele é crucial, entendeu? Porque cada um tem a sua contribuição, mas a sua contribuição, até pela sua experiência, entendeu? Pela sua situação, né? Até a questão dos filhos, tal, sua experiência de vida e a sua eloquência, cara, é importante. E a sua ponderação, você é um cara muito ponderado, isso é muito bom, entendeu? Você sempre tenta buscar uma harmonia entre tudo. Por isso que a gente sempre brincava, né? O Williams que fecha com chave de ouro. Porque você traz esse elemento de equilíbrio pro podcast que é importantíssimo, tá? Então eu queria te agradecer por isso, cara. Pela sua participação. Não, mas é que... Não tem nada a ver, não. O podcast é bom mesmo. Conseguimos ultrapassar aqui o tempo, já tem coisa suficiente aí pro Ricardo trabalhar, hein? O conteúdo desse podcast foi vasto, hein? Olha lá que ainda, se marcar, a gente pode conseguir fazer uma parte 2 ainda, que o assunto o assunto não faz. A gente tá falando mais da questão de comportamento geral, né? Isso. A gente não falou ainda das briguinhas, né, por esmalte, essas coisas, né? Eu acho que é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Parte 2, com certeza. Primeiro a gente falou da parte importante, depois a gente fala das fofocas, né? Isso. A gente vai fazer, então, vamos marcar aqui, gente, vamos fazer a parte 2 só fofoca, beleza? Tem que fazer uma listinha. Mais alguma coisa, galera? Não, por mim tá tranquilo, agradecer aí a participação. Pô, eu que agradeço. É verdade, agora o Renato, ele é oficialmente um casado, né? Ele não era antes, agora ele é. Ele não era casado, você não era casado oficialmente, agora você é um casadão. Falar nisso, quero falar aqui no podcast que não sou casado, como sou casado há 10 anos, recém-completado. Olha isso, cara. Todas de algum metal menos precioso, que eu esqueci o nome agora. É aquele metal de sol. De estanho. Isso. Ninguém chegou, né? Ninguém chegou nessa, entendeu, cara? Então ninguém sabe qual é. Bodas de estanho. Tem uns que bota de papel, tem umas paradas assim, né? Tem. Não me ligo muito essas coisas. Não, também não. Até porque isso me remete a gastar dinheiro. E eu não. Então eu prefiro passar despercebido. É igual o Július, né, cara? Do Todo Mundo Exato. Não, você lembrando da data já tá bom, né? Não precisa lembrar quantos anos fazem. Se é 5, se é 10. Gente, falar nisso, fazer um desafio rápido aqui, velho. Quando que for casamento vocês sabem responder de bate-pronto? Eu sei, dia 7 de julho. E deu uma rateada, hein? Não, é que eu ia falar 7 de julho, mas 7 de julho, 2007, 7 de 7 de 2007, eu nunca esqueço. Não casamento, né? De relacionamento. De casamento a gente não teve uma data, que foi só uma continuidade da coisa. O meu foi recente, né? Então eu sei. 19/10/2000.
19. É. Bom, eu vou falar, a data do meu casamento é dia 10 de dezembro de 2022. Pronto. Tá aí. Também. É, 10 de dezembro. Já tá marcado. Vai ser. Que legal, cara. Que da hora. É, tá marcado. Então, esse Que horas vai ser? No pôr do sol? Pois eu sou. Não, tem que ser no cartório, mano. Tem que ser de dia, né? A Williams tá enrolando, falou, não, Williams? É, fala. Não, o meu foi 8 de dezembro Ó, de 2006. então, você faz. O seu eu nunca mais esqueço, é meu aniversário. Ó, Ai. Então aí você me lembra, por favor, tá? Ó, só pra vocês falar que eu não falei, 28 de setembro, viu, de 2010. ah, é verdade, a gente não perguntou pra você. Eu fiquei com medo, você entendeu? Velho? É, Pô, o cara tá falando com tanta segurança, vai que eu pergunto, o cara escorrega, você entendeu? será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, 28 de tá. setembro de 2010. Ele olhou pro lado e a Luana só fez assim com a cabeça. Ô, gente, 2010 não, casei em 2012. Errei. Ia lá. Aí, Em 2010 não. eu comecei a namorar a Luana. Tá bom, hein, já. Nossa senhora. Corta isso aí, hein, Ricardo? Não, agora vai deixar pra ela ouvir. Isso aí faz parte da vida. O meu, se eu errar, não tem problema. O meu, se eu errar, não tem problema, que a Diana é que não lembra da data, então... Então de boa. Então, gente, é isso aí, foi muito bom. Só o último recado meu aí, na semana, né, que é pra quem se interessar pelo livro, na semana de lançamento desse episódio, e só durante essa semana, vai ter uma promoção lá na Amazon, né, vou deixar o livro lá, pra quem quiser, vai poder baixar de graça. Eu vou deixar só por uma semana, entendeu? Então, corram lá, entendeu? Vou deixar uma semaninha só, e depois o preço vai voltar, né, à normalidade. Então, é isso. Então fica ligado aí no dia que for postar o episódio aí, porque vai acabar rápido, entendeu? Beleza. Turma, muito obrigado aí por esse episódio, foi muito bom. Eu achei que foi uma utilidade pública aí, né? Porque é um tema que realmente, como a gente colocou, né, desde o começo, é algo que pega geral. A gente está contribuindo de certa forma aí para uma educação financeira que é um grande rombo aí na nossa sociedade, né? Se você está assistindo no YouTube, deixa o like, ajuda o nosso canal lá, se inscreva no canal, né? Nosso canal está crescendo, está ficando legal lá no YouTube. Recomenda esse vídeo, compartilha esse vídeo. Se você está assistindo nas plataformas de podcast, dê uma avaliação positiva pra gente, né? Indica esse podcast para alguém que você acha que vai ser importante, para aquele cara gastão, para aquela pessoa que está com problema no casamento, que você sabe que é por causa do comportamento financeiro da pessoa, entendeu? Se você achar que vai ajudar, indica para essa pessoa. E siga-nos nas redes sociais, né, no nosso Telegram, no nosso Instagram. Deixe sugestões de tema, deixe sua opinião, o que você achou desse podcast. Se a gente não falou de algum assunto que você gostaria que a gente tivesse falado, que você gostaria que a gente tivesse falado, deixa lá, que a gente vai fazer outra parte, né? Vai fazer uma parte 2, a gente sempre complementa, né? Valeu, turma. A gente se vê na próxima. Falou, pessoal. É isso. Foi. Um abraço.